ouvir a palavra de Deus? Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 13 e 14. Havia uma história, há uma história, né? Essa história aconteceu na Irlanda do Norte. Um casal decidiu ter um filho, ou uma filha melhor, e não partilhar com ela nada sobre o cristianismo. Decidiram ter uma família onde a fé cristã não fosse acessível. Então criaram a menina fora de todo lugar que possibilitasse uma informação sobre o cristianismo. A menina cresceu e com 4 para 5 anos, houve uma briga familiar entre o pai e a mãe. O pai entrou em casa, pegou uma arma e assassinou a mãe. A sangue frio, a queima-roupa. E a menina presenciou esse crime. O pai mesmo ligou para a polícia, se entregou e foi preso. A menina não tinha parentes. A mãe falecida, o pai preso. E ela foi viver num convento. Olha que ironia, né? O pai e a mãe tiraram dela a oportunidade de conhecer Jesus, mas agora a guarda tutelar envia ela para um convento católico. Ela chega no convento católico e começa a ser doutrinada. E conta a história que em um dos dias, já viu aquele flanelógrafo? Já viu falar desse negócio de flanelógrafo? Isso quem trabalha com ministério infantil sabe. É como se fosse aquele papel camurça que você vai colando figuras. Vai contando a história e conforme você vai contando a história, você vai colando figuras. E aí a professora estava contando para as crianças e ela colocou uma figura lá. E a professora pergunta para os alunos, sem saber a história e o contexto de cada um deles: vocês sabem quem é essa figura aqui? E surpreendentemente a menininha que veio dessa tragédia levanta a mão. A professora fica espantada porque sabia da história. E a professora diz: você sabe quem é? E ela diz: eu sei, professora. Nossa, e a professora sabia que ela nunca teve acesso à fé cristã. E ela disse: você conhece ele? E a menina disse: sim, eu conheço. Ele é o homem que, no dia que meu pai entrou em casa e fez a maldade com a minha mãe, era o homem que estava segurando na minha mão naquele dia. É o homem que estava comigo naquele dia. É o homem que estava perto da minha mãe, perto de mim. É por isso que Mateus 19, 13, eu amo esse texto, porque diz: depois que trouxeram as crianças a Jesus, para que eles impusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, fala conosco nessa noite. A gente não está aqui para perder tempo. A gente não está aqui, mas nós precisamos abrir o nosso coração. A gente tem razões, agonias, reivindicações, mas agora nada disso vale. Eu só quero te ouvir, Senhor. Eu sei que tu estás aqui entre nós. Eu sei que tem pessoas que estão sedentas por uma resposta. Eu sei que tem pessoas aqui sedentas por um alívio, sedentas por um abraço.
sedentas por uma esperança, e eu sei o poder que a palavra tem. A palavra faz tudo. Nós te amamos, Senhor. O que eu achei lindo quando li essa história pela primeira vez, foi a capacidade desta menina com 4 para 5 anos, sem simplesmente ter contato algum com a fé cristã, perceber que no seu pior momento, alguém estava vendo ela. Cristo estava vendo ela. Você sabe que tem coisas que nós esquecemos, e está tudo bem, mas tem coisas que eu nunca vou poder esquecer, porque a hora que eu esquecer isso, simplesmente a minha vida inteira está em perigo. Tem coisas que não tem nenhum problema esquecer, mas tem coisas que quando eu esqueço, compromete absolutamente tudo. A gente vive uma vida onde as coisas nos lembram. Temos o despertador que nos lembra a hora de acordar. Temos o celular que nos lembra muita coisa, são avisos sonoros o dia inteiro. Temos familiares que nos lembram de compromissos. Temos a empresa que nos lembra de responsabilidades. Temos a igreja que nos lembra nos Facebooks da vida, nas postagens da vida, que a gente tem que vir para a igreja cultuar. Existe muita coisa fora de nós que está sempre nos chamando a lembrança e sempre nos chamando a atenção daquilo que a gente tem que fazer. Mas tem algo que ninguém nunca vai te lembrar, que é sua responsabilidade lembrar. Tem algo que ninguém vai te ligar para dizer isso. Tem algo que talvez o Facebook não vai dizer para você da forma como você precisa entender isso. Tem algo que a sua família não vai poder claramente te explicar. O que você nunca vai poder esquecer é que Cristo sempre vê você. Ele sempre vê você. Cristo sempre vê você. Isso pode parecer algo simples, algo superficial, mas não é. A sensação de que eu sou visto por Deus muda tudo. A sensação que Ele me observa, a sensação que Ele me vê, a sensação que Ele me contempla, muda absolutamente toda a perspectiva de uma vida. Toda. Eu acho lindos, Lucas capítulo 19, versículo 5. Lindo. Quando Jesus chegou àquela cidade, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, que eu quero ficar hoje em sua casa. Você conhece a história? Zaqueu era um baixinho, parecido, deve ser do meu tamanho. Zaqueu, ele não foi ali para falar com Jesus, porque ele tinha um passado difícil. Zaqueu era um homem limitado pela sociedade, era um cobrador de impostos, visto como corrupto, um homem que tinha uma reputação totalmente questionável, uma pessoa que não era agradável, pessoas de bem não queriam estar próximos a ele, mas Jesus era alguém que estava sendo comentado, todos falavam dele, porque ele curava, libertava, e aonde ele andava havia uma multidão. E Zaqueu foi lá, ele não queria falar, ele não queria um milagre, ele não queria nada, ele só queria ver quem era esse famoso Jesus. Veja, ele não foi lá para pedir nada, ele só foi lá porque ele tinha uma curiosidade. Ele sobe numa figueira brava, uma árvore, e ele está lá olhando para Jesus. Ele sabe que seria muito difícil falar com Jesus, porque ele tem a consciência de quem ele é. Ele tem a consciência de que ele é um baixinho, limitado, ele tem a consciência de que ele não tem a melhor reputação do mundo, ele tem a consciência de que o lugar que ele está pendurado não é o melhor lugar. Quem em sã consciência sobe numa figueira brava porque é baixinho? Ele sabe. E ele não tem expectativa nenhuma em relação a algo mais do que vê-lo. Mas o que me encanta nesse texto é que Jesus Cristo, ele sai de onde está e ele vai falar com Zaqueu, porque Jesus vê Zaqueu. Ele vê, ele se importa. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o pecado das pessoas nos ofende. Não deixe o pecado de ninguém te ofender, porque você não fez nada para perdoar ninguém. As pessoas pecam e nós ficamos ofendidos com o pecado delas. Está vendo aquele ali? Ele ali traiu. Pelo amor de Deus, que vá para bem longe. Aquele ali roubou. Nossa. Nós nos ofendemos com o pecado das pessoas, porque achamos que o pecado das pessoas nos ofende. O pecado ofende a Deus e não a nós. E eu acho lindo que Jesus olha para Zaqueu e ele vê Zaqueu.
Ele vai, ele não está preocupado em fazer média. Ele sabia o que iriam falar dele por ir em encontro de Zaqueu. Ele sabia que ele ia ser massacrado de julgamentos. Ele sabia que as pessoas iam dizer que Jesus estava louco, que Jesus não deveria. E Jesus chega para Zaqueu e fala: olha, desce depressa, porque eu vou na tua casa jantar. A casa de Zaqueu era uma casa mal falada. A casa de Zaqueu era uma casa complicada. Zaqueu era um camarada complicado, mas Jesus viu ele. Ele viu. Vai ter momentos complicados que as pessoas não vão te lembrar que Deus te vê. Vão ter momentos que a sua reputação vai estar bagunçada e as pessoas não vão dizer: ó, Deus te vê. Vai ter momentos que você simplesmente vai vir para a igreja dizendo: olha, eu vou sentar lá no fundo, vou ficar lá fora, porque eu só vim assistir o culto. Como o Zaqueu, eu não quero compromisso com Deus, eu não quero compromisso com a igreja, eu só vou lá porque está todo mundo indo e eu vou lá ver. E ainda que você venha aqui assim, porque está todo mundo vindo e você veio. E ainda que você venha assim, porque é um movimento de massa e você não quer nada além de olhar. Eu quero dizer que Jesus vê você. Jesus vê você. Ele não vê você como igreja coletiva, mas Ele vê o seu coração, Ele vê você. Ele vê você quando você chora, Ele vê você quando você sobe em algo, Ele vê você. Ele vê você, não importa se você é o chefe dos publicanos, se você é um cobrador de impostos, se você tem uma pequena estatura, ou se você, vamos transferir essa pequena estatura para a parte espiritual, se você é cheio de limites, cheio de travas, cheio de complexos, não importa. Zaqueu representa uma má reputação, Zaqueu representa uma sociedade que expurga alguém, Zaqueu representa alguém que não tem crédito, Zaqueu representa alguém que não vale a pena ter imagem e parceria. E daí Jesus viu ele e foi até ele. Eu não sei se você esqueceu, mas eu quero relembrar: Jesus vê você. Ele está vendo você, Ele vê você, Ele não esqueceu de você, Ele vai até você, e ainda que você não queira ir até Ele, mas Ele vai até você, Ele movimenta, Ele trata, Ele consola, Ele vê você, Ele vê. Quando nós pensamos que ninguém nos vê, não nos vê, a solidão vem, a depressão vem. Ou quando nós pensamos que ninguém nos vê, nós queremos que as pessoas nos vejam, e nós começamos a ser pessoas artificiais, temos cara de paisagem, e começamos a viver para agradar a todo mundo, queremos agradar a todo mundo, e você não precisa disso, porque Ele vê você, Ele vê seu coração, e Ele sabe o quanto nós somos uma porcaria. Ele sabe, mas Ele não vem pelo que nós fizemos, Ele vem pelo que nós somos. Nada que eu faça muda quem Ele sonhou que eu seja. Veja, essa mensagem não é uma mensagem para afagar pecado. A Bíblia diz que Jesus vai à casa de Zaqueu, e pelo fato de saber que Jesus estava vendo ele se constrange, ele fala: Senhor, tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver. Porque a presença de Jesus não é para afagar o pecado. A presença de Jesus, quando Ele nos vê, não é para aceitar o meu erro, mas Ele mostra que me ama, e eu tenho força para largar o que eu tenho que largar. Olhe para mim aqui um instante. Se você entender que o Senhor te vê, você tem força para deixar o que você tem que deixar. Se você entender que o Senhor te vê, você tem força para dizer não para o que você tem que dizer não. Se você entender que Ele vê você, você tem força para romper com o que você tem que romper. Se você entender que Jesus te vê, você tem força para reparar aquilo que você causou. Se você entender que Jesus te vê, você tem energia para avançar onde você tem que avançar. Você tem. Você tem. Jesus te vê. E Zaqueu se converte, porque Jesus o vê. Jesus vê. Se você ler comigo em João capítulo 1, versículo 47, há um outro homem que é visto por Jesus, Natanael. Ao ver Natanael, Jesus viu Zaqueu e agora ele vê quem? Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo daquela figueira, antes de Filipe o chamar. Presta atenção. Jesus é o Deus que vê Zaqueu, o limitado. Mas Jesus é o Deus que vê Filipe, aquele que não consegue crer. Natanael, perdão. Se você for ler João 1, Filipe vai falar para Natanael
que Jesus é o Senhor, e que esse Jesus vem de Nazaré. Natanael estava tão desacreditado da fé, estava tão desacreditado da religião, que Natanael olha para Filipe e diz assim: poderia por acaso vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderia vir alguma coisa boa? Eu não acredito. E Filipe vai embora, e Natanael fica sentado debaixo da árvore, talvez ali amargando as suas dores, a sua incredulidade, o quanto ele está cansado de crer numa coisa que não há esperança. Talvez Natanael está sentado debaixo da árvore, pensando no quanto as frustrações e as lutas endureceram o coração dele, para finalmente acreditar em algo de esperança, porque é tanta pancada que a gente vai ficando cético, é tanta mentira que a gente vai deixando de acreditar, vamos nos tornando pessoas inflexíveis, pessoas muito críticas, pessoas muito criteriosas, que para acreditar em algo, meu Deus do céu, tem que estar na cara, senão eu não acredito. O coração vai ficando como coração de pedra. E está ali Natanael debaixo da árvore, pensando, trazendo as suas angústias, trazendo as suas frustrações, se isolando, porque não, eu nem quero ouvir o que Filipe disse, que negócio de Jesus. E daqui a pouco Natanael está debaixo da árvore ali, resmungando com a sua incredulidade, e ele se levanta e vai seguir a vida. E de repente vem Jesus, ele não sabe quem é. E Jesus olha para ele: oi. Ele diz: oi, quem é você? Eu sou Jesus. Você me conhece? Nunca te vi antes. Você me conhece? Claro que eu te conheço. Eu vi você quando você estava sentado debaixo da árvore. Eu vi você. Mas ele estava sozinho. Ele estava sozinho debaixo da árvore. E Jesus diz: eu vi você. Natanael se desarma, porque ele sabia que se ele viu, é porque de fato ele era alguém diferente. Jesus vê você quando você está debaixo da árvore, e ele sabe como é difícil, como é difícil acreditar. Ele sabe, e ele vai até você. Tem momentos que é difícil acreditar que Deus salva. Tem momentos que é difícil acreditar que Deus vai curar alguém na minha casa. Tem momentos que é difícil acreditar que eu vou viver o que eu já vivi. Tem momentos que é difícil acreditar que eu vou ser liberto de alguma coisa. Mas não tem problema, Ele vê você até nesse momento. Ele vê você nessa crise existencial. Porque é tanta pancada, é tanta dor, é tanta agonia, que simplesmente eu começo a me tornar insensível, frio, e caminhar no automático, caminhar fazendo as coisas no automático, e não creio mais em nada, o coração está vazio, começa a fazer o que me dá na telha, sem se preocupar com nada. Mas Jesus vê aquele que está indefinido, Jesus vê aquele que está lutando, porque o maior momento de isolamento, isola você da família, do pai, da mãe, da igreja, do pastor, mas nada que você faça vai isolar você dos olhos dele, nada. Não há esconderijo que você esteja longe dos olhos dele. E ele vê você. 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 Você que hoje mesmo falou bobagem. Você que hoje mesmo amaldiçoou sua vida. Você que hoje mesmo usou essa boca linda que Deus te deu para falar o que o diabo disse. Ele viu você. E ele sabe como é difícil crer nele no meio da luta. Ele sabe como é difícil ter paz, mas ele vai ter paciência de ir até você e dizer: eu vejo você, eu vejo você, eu vejo você. Ele curou Natanael porque ele viu Natanael. Ele curou Zaqueu porque ele viu Zaqueu. Em Lucas capítulo 23, versículo 32, a história conta que haviam dois homens, ambos criminosos, e também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas de Jesus, tirando sorte. Ficaram ainda brincando com os remendos. O povo ficou observando. As autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido. Os soldados aproximaram-se, também zombando dele, ofereceram vinagre e diziam:
se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estava ali, dependurado, lançava-lhes insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não, ele não cometeu mal algum. Então, ele disse: lembre que Jesus estava quase morrendo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Mas no momento final, Jesus ainda teve força de virar para o lado, seminu, sangrando, porque ele também vê o culpado. Ele vira para o lado e diz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque em horas terminais, ele também vê você. Tem horas que são terminais, tem horas que são finais, tem horas que são finais, e se você falar com ele nas horas finais, ele vai te dar uma palavra de esperança, ele vai curar o seu coração. Tem horas que são finais, tem horas que são tristes e angustiantes, tem horas que são depressivas, tem horas que a culpa nos pega, a gente fala: o que eu fiz, o que eu falei, mas ele vai olhar para você, porque quando humanamente não há mais o que fazer, ele pode fazer. Esse personagem não tem nome, ele não tem nome. Eu não sei a história dele. A Bíblia não diz por que ele foi morto. A única coisa que a Bíblia diz é que ele era um homem cheio de pecado e estava morrendo por causa do seu pecado. Ele só tinha pecado e o pecado estava o matando. A sociedade não dava mais para lidar com ele. A religião não queria saber. Mas alguém condenado nas horas terminais também é alguém que Jesus vê. Jesus viu em sua condenação e morte vida. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra hoje. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui. Mas eu quero que você entenda. Não esfrie seu coração. Jesus vê você. Ele vê você. Parece que não, mas Ele vê você. Ele enxerga você. E a única coisa que Ele está pedindo a você é que você peça. Que como Zaqueu leve uma fome em cima de uma árvore. Que como Natanael não tenha dúvida de expressar a sua incredulidade. É melhor você dizer que não acredita do que fingir que acredita sem acreditar. Está entendendo? Muitas vezes é melhor ser frio do que ser morno. Muitas vezes é melhor jogar maquiagem, tirar máscara e assumir logo que não acredita. Assumir logo que não tem fé, porque é mais fácil para tratar, é mais fácil para curar, é mais fácil para pedir ajuda. Porque quando eu estou tentando ser uma coisa que eu não sou, por fora bela viola e por dentro pão bolorento, é muito difícil, porque nós não deixamos brecha para ele entrar, porque estamos sempre na defensiva, estamos sempre protegidos, estamos sempre armados para ninguém ver erro e defeito em mim, estamos sempre protegidos. Aí Jesus diz: como eu entro se você não dá espaço para eu tratar, se você faz um trabalho tremendo para ser perfeito, mas seja como cada um desses homens, como um Natanael, como um Zaqueu, como um homem que eu nem sei o nome, só sei que ele tinha pecado. Ele vê você. Jesus vê você, e Ele vê você, e você vai se erguer nessa noite. Se você é um Zaqueu hoje, Deus vai te dar força para reparar aquilo que você lesou, e voltar a ter dignidade, voltar a levantar os olhos, e entender que Ele tem um futuro promissor para você. Se você é um Natanael, cheio de críticas, cheio de incredulidades, hoje Ele vê você, Ele vai falar o que você sabe que só Ele sabe, vai tratar em áreas que só você sabe, e você vai sair daqui renovado, dizendo: Ele é o Salvador da minha vida. Se você é esse homem que eu nem sei o nome, a história, só sei que ele era um homem afundado em pecado, em horas terminais, se você olhar para o lado e reconhecer que Ele é o Salvador, meu querido irmão,
irmão, não importa se a hora é terminal, há uma esperança. Eu só sei de uma coisa: você só sai daqui sem Cristo se você quiser, porque Ele vê você. Ele vê você. Ele está aqui e Ele vê você. E Ele vê e Ele preenche, Ele vê e Ele cuida, Ele vê e Ele trata, Ele vê e Ele muda o discurso, Ele vê e Ele arranca os medos, Ele vê e Ele sara. Tem coisas que nós aprendemos a lidar porque não temos fé que mude. Tem coisas que a gente se conforma porque diz assim: eu nunca vou conseguir superar isso, eu nunca vou conseguir vencer isso, é uma característica minha, não tem jeito. Só que você esquece quem Ele é. Não rebaixe seu Deus ao seu nível, não rebaixe seu Deus ao nosso nível. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele é o Deus que pega alguém que não vale nada, colocar a mesa de príncipes e reis. Ele é o Deus que pega um camarada que foi enfiado em vícios e coloca esse camarada para dar aula de como libertar-se de vícios. Esse é um camarada que pega um homem promíscuo e torna ele um pai de família fidedigno, leal. Ele é o pai que tem o poder de restaurar. Ele vê você. Deus não pertence à nossa laia. A nossa laia é da dúvida, a nossa laia é de começar e não terminar. Ele começa, Ele termina, Ele faz e Ele é, Ele pode, Ele não precisa pedir permissão, Ele faz. E esse Deus poderoso, Ele vê você, Ele vê suas lutas, Ele vê suas dúvidas, Ele vê o meu pecado, Ele vê o seu pecado. E a única coisa que Ele quer que você saiba é que você entenda que você está sendo visto. Está sendo visto. No meio da maldade que fazem com você, Ele vê você. No meio da noite escura, Ele vê você. No meio da incredulidade, Ele vê você. No meio da raiva, Ele vê você. E que você entenda que se Ele te vê, Ele está perto. Ele está perto. Tem pessoas que a gente conversa e a pessoa enche a boca para dizer essa palavra ridícula, que pega a presença do Espírito Santo e entristece. Ah, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque é o caminho mais fácil. O não tem mais jeito é o puxadinho da casa. Porque o não tem mais jeito é como se eu dissesse: não lutarei mais por isso, não falarei mais isso. Acabou. Vai doer e eu me conformarei com isso. O não tem mais jeito é dizendo: eu não preciso ter fé mais sobre isso, eu não preciso orar mais para isso, eu não preciso cantar mais por isso. Não tem mais jeito. O não tem mais jeito é tirar Deus do trono e por você. O não tem mais jeito é dizer: eu sou o Senhor e eu vejo que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vai morrer assim. Acabou. Sai do trono. Baixa a bola. Ele vê você. Ele abriu o mar para passar em terra seca. Ele fez 3 jovens entrarem no meio de um forno e o fogo não queimou. Isso aqui não é carochinha não, isso aqui é vida, é palavra. Ele fez Daniel ser jogado numa cova de leões e o leão não relou em Daniel. Ele fez o apóstolo Paulo naufragar. A cobra morder a mão de Paulo. Paulo era imparável, porque ele sabia que Deus o via. Deus te vê. A empresa que você trabalha, Deus te vê. Deus te vê.